Irmãos, começando o tema da mensagem de hoje, Romanos 8, 29, eu separei esse texto para dizer: o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quando não tínhamos um tema e uma direção, apenas uma divisa, homens ao máximo, homens semelhantes a Cristo, precisam ter em hombridade o sinônimo de ser cristão, ou seja, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Eu perguntava para Deus, onde eu vou basear a divisa do congresso, desse nosso curso, e perguntei muito a Deus como eu ia fazer, até que Deus me deu um sonho numa noite e disse: você quer aprender a ser uma imagem minha, você quer resgatar a imagem que eu tenho colocado em você, existe um caminho. E eu comecei a trilhar esse caminho, irmãos, do meu sonho, passando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus se apresenta como Criador do mundo e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Repita comigo a expressão: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus disse isso ao homem, quando Deus apresenta na narrativa da criação esta proposição, eu imagino Moisés escrevendo isso como um recado, historificando Deus Criador ao povo, o que na verdade Moisés estava dizendo é que Deus tem no homem uma imagem, e ele deseja resgatá-la. Quando Deus disse, Gênesis 1, 27, criou o homem, criou o próprio Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, a pergunta é: que imagem é esta? Você deve se lembrar que quando foi instituído lá o grande santuário de adoração, a tenda da revelação, chamada tabernáculo, o mundo tinha muitos templos, o mundo tinha muitos lugares para adorar. Se você olhar para a Babilônia, se você olhar para a história do Egito, onde havia um templo, ali havia o quê? Uma imagem. E em qualquer templo e qualquer lugar de adoração estava imediatamente situada uma imagem que representava a adoração daquele lugar. Você poderia entrar no templo de Dagon, no templo de Baal, você poderia entrar no templo de qualquer deus do Egito, lá estava o templo, não é, José? E lá estava o quê? A imagem do Deus. Quando alguém ouve na narrativa da criação que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a pergunta que eu faço e que você, Fernando, deve fazer é: qual é a imagem de Deus? Será que quando eu olho para o espelho, então eu vejo a imagem de Deus, então Deus se parece comigo? Será que Deus está dizendo que Ele tem o meu nariz assim tão grande como tenho eu, né? Será que Deus tem os cabelos loiros como o meu? Será que Deus tem a barriga que eu tenho? Será que essa então é a ideia do texto, de que eu olho no espelho e procuro então na minha imagem, a imagem de Deus? Porque o texto diz, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Entrava no templo e via um Deus com cara de cachorro, que Deus me livre, mas estava lá o Deus com cara de cachorro. Tem o Deus com cara de cabrito, o Deus com cara de unicórnio, tem o Deus com o enroscar de uma serpente, Baal, né? Tem a deusa que na verdade é uma árvore, que era Azerá, aquela pautada na simbologia de uma árvore. Será que Deus está dizendo que essas imagens então são de fato o símbolo de um Deus, e que Deus então poderia ser representado, veja, na imagem de um homem? Que imagem Deus está propondo resgatar, quando o próprio Deus diz: feito está o homem à sua imagem e semelhança? Qual é a nossa proposta quando dizemos que o próprio Deus nos conheceu antes da criação do mundo e nos predestinou, veja, para sermos conforme o quê? A imagem do seu Filho. Quem aqui já viu a fotografia de Jesus? Eu já vi muitos desenhos, né? Eu já vi Jesus em vários filmes, cabelo comprido, né? Aquele moço bonito, olhos verdes. Imagina um oriental daquele, né, se parecendo com aqueles do filme. É quase impossível que naquela região tenha aquele perfil artístico dos homens da televisão, nosso Senhor Jesus. Quando olho para um texto como esse, entendo que Gênesis capítulo 5, versículo 1, o texto nos diz que, no registro da descendência de Adão, diz assim: Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Gênesis 5, 1. Em Gênesis 9, 6, quando Deus faz uma aliança, não mais agora com Adão, mas com Noé, o texto de Gênesis 9, 6, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque, veja, a imagem de Deus foi o homem criado. Eu vou insistir no tema desta noite, com a mensagem aos formandos, o tema homens conforme a imagem de Deus. Tema de hoje, homens conforme a imagem de Deus. Repita comigo, homens conforme a imagem de Deus. Que imagem é essa? Os homens que têm a imagem de Deus terão que ter a imagem da primeira aliança de Deus com o homem. Gênesis 1, 28. Bom, tem a Bíblia aberta, pode acompanhar. Gênesis 1, 28. Ele diz assim: crescei, multiplicai
sede fecundos. Se queremos resgatar a imagem de Deus, a história do homem precisa ser uma história de fertilidade, precisa ser uma história de geração de filhos, precisa ser uma história de paternidade. Ninguém será homem se não entender o que significa fertilidade, se não entender o que significa a paternidade, se não entender o que significa multiplicar filhos. Eu estou falando muito para além do casamento, muito para além, ainda que fale do ato sexual de um homem com uma mulher, mas o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é de um vínculo espiritual que o homem tem com Deus para gerar filhos. O que eu estou dizendo é que eu tenho, na verdade, no meu casamento com a minha esposa, 2 filhos, mas que eu preciso ser o pai de muitos filhos, pois foi para isso que Deus resgatou nele a imagem que está em mim. Quando prego o Evangelho, sabe, José, quando anuncio a mensagem do Evangelho, quando num sonho recebo a ideia de implantar nesta igreja um curso como este, o que eu estou dizendo é que eu estou resgatando dentro da minha pessoa, Rodrigo, a imagem de Deus. Deus está dizendo, pastor Carlos Elias, não seja estéril, pastor Carlos Elias, não seja infrutífero, pastor Carlos Elias, não seja um caso perdido na humanidade, você precisa frutificar. Por isso, sabe, Luiz, quando nós buscamos lá, por exemplo, o seu filho, né? Quando nós buscamos lá aquele adolescente perdido, quando resgatamos uma menina que está afastada, quando pregamos o Evangelho, uma pessoa se converte, e quando nós o batizamos aqui, não é, Luiz, como você e o seu filho, o que Deus está dizendo aqui, está neste ato de fertilidade, está nesse ato de produzir vida, está nesse ato de adotar pessoas, e de trazê-las ao Evangelho, a aliança de Deus, ou seja, a imagem de Deus nos homens. Por isso Deus olhou para Adão e disse, cresça, multiplique, seja fértil. A ideia da imagem de Deus estará presente no homem que decidir entender o seu papel, como aqui maravilhosamente me disse o primeiro testemunho. Como é que é o nome do primeiro testemunho? Luiz. O Luiz deu testemunho. Eu cheguei aqui, bom pai, não foi, Luiz? Cheguei aqui, achava que era isso, que eu era aquilo, achava, até que ele descaiu do cavalo. E ele começou a entender que precisava desenvolver uma nova postura, um novo papel. O que Deus está dizendo que passou-se na vida do Luiz é que ele recebeu a identidade de Deus de volta, e ele passou a exercer, Gênesis 1:28, domínio. Pode verificar. Na primeira aliança de Deus com Adão, quando Deus deseja implementar em Adão a sua imagem, quando ele diz imagem, ele diz fertilidade, e não ser infrutífero ou estéril. E ele diz domínio, sacerdócio, cuidado, disse aos animais, dê nome. E ele coloca esse homem como sendo um dominador, um homem capaz de dominar e dar sim aos animais e tudo que estava na terra, nome e direção. Quando vejo isto resgatado na aliança, não somente da criação com Adão, mas isto justaposto quando encontro o Senhor em Noé, um homem justo naquela geração. Quando a geração se corrompeu, diz o texto de Gênesis capítulo 9, versículo 6, e quando aquela geração se afastou do Senhor, estava o mal e o pecado no limite. Gênesis 9, Deus disse, vou encontrar em Noé, entenda bem, um novo Adão. E começo em Noé e na arca da salvação, uma nova aliança. E Deus disse para encerrar aquela geração violenta e espúria, encontrando em Noé uma nova aliança de um homem que detém a imagem do Senhor. Quando o tempo passa e Deus resgata uma outra aliança, que eu chamo aqui de terceira aliança, depois de Adão e Noé, Deus chama um homem chamado Abraão. E você verá como estão presentes na vida de Abraão o que eu chamo de domínio e autoridade, e o que eu chamo de fertilidade e de gerar filhos. Dê uma olhada em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e compreenda claramente, se o nosso irmão puder acompanhar lá na tecnologia, Gênesis 12, 1, diz o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E ele começa a dizer, todos os metros dessa terra. Ele começa a dizer os quilômetros dessa terra. Ele diz ao norte, ele diz ao sul, ele diz ao sudeste, ele diz quantos rios estão cortando a terra. E quando diz a Moisés o tamanho da terra, diz, é uma terra que mana o que, irmãos? Leite e mel. Quando alguém perguntar sobre os homens, imagem, semelhança de Deus, haverá de encontrar em homens como Adão, em homens como Noé, naquele momento da história, que estão seguindo o que chamamos de fertilidade e domínio, o princípio da imagem de Deus. Quando Deus deu a Abraão aquela terra para que ele pudesse dominá-la, e através daquela grande terra para onde ele iria conquistar, poder sujeitá-la e ensinar aos homens do mundo como um homem de Deus se comporta. Mas Abraão ainda não era completo na sua aliança de imagem. Ele recebe domínio, Gênesis 12, 1, mas em Gênesis capítulo 15, versículo 1, ele recebe fertilidade.
Consegue ver os símbolos da imagem de Deus sendo resgatados no homem? Capítulo 15, versículo 1 diz: Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Eu sou estéril, minha mulher é estéril, eu não posso ter filhos com ela. Entenda o que ele está dizendo ali. Ele quer ter aquele filho da promessa com a mulher do seu casamento, e é esta a promessa de Deus a ele. Ele disse: não posso tê-los. Ele disse: tenho herdeiro, posso dar a Eliezer de Damasco a minha herança? E Deus disse: não, Abraão. Com 99 anos de idade, o Senhor, naquele momento, apareceu a Abraão, Gênesis 17, versículo 1, e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha vontade, seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo o que é a sua descendência. Quando o homem perguntar pela identidade de Deus e pela imagem de Deus na sua vida, há que encontrar, sim, não somente ao domínio, como estava na criação de Gênesis com Adão, como também a fertilidade, como estava em Adão, para crescer e multiplicar, e depois reconquistamos isso em Noé, mas encontramos essa fertilidade de Deus em Abraão, que tornou-se por Isaac o pai de uma grande o quê? Nação. Quando entendemos o que seja a imagem de Deus no homem, devemos procurar no que chamamos de obediência e fidelidade. Dê uma olhada na palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2, quando o próprio Deus diz a Abraão o que ele precisava fazer para resgatar nele a aliança de Deus com ele e a imagem de Deus nele. Gênesis 22, 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá e sacrifica-no ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Perceba, Rodrigo, que a imagem de Deus resgatada no domínio e na fertilidade agora também será implementada na fidelidade, coisa que Deus não encontrou em Adão e Eva, quando disse: não comam deste fruto proibido, não comam desta árvore que eu vedei a você do jardim. E diz o texto que Adão e Eva o quê? Comeram daquela árvore. Foi ali que aquele casal, tendo um bom exercício do domínio e um bom exercício da fertilidade, caíram diante da imagem de Deus, que eu chamo de fidelidade. Ali a imagem se corrompeu. Quando olha então e Deus deseja resgatar a sua imagem no homem, ele levanta mais do que a aliança que ele tem com Adão, mais do que a aliança que ele tem com Noé, mais do que a aliança que ele tem com Abraão. Deus resgata agora a imagem dele no homem chamado Moisés. E Deus decide com Moisés levantar uma nova aliança, o que chamamos de aliança do Sinai. Na aliança do Sinai, em Êxodo 19, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora a terra seja minha. Por que Deus chama agora Moisés a uma aliança de fidelidade? Porque o domínio estava bom. O homem tem prazer em dominar e resgatar esse papel. A fertilidade estava boa, o povo estava crescendo, o povo estava se multiplicando. No Egito havia um grande povo de Deus ali. Mas o problema do povo estava, sabe, Rodrigo, no terceiro aspecto dessa imagem, que precisava ser resgatada para além da fertilidade, para além do domínio e tantas outras características que estavam no jardim com o homem original que Deus criou. Mas Deus estava despertando em Moisés um desejo de que a sua geração e que o seu povo, que tem a sua imagem, ele fosse um povo fiel. E por isso Deus disse: Moisés, levanta em você a aliança que trará de volta ao povo a minha imagem. Aliança de obediência e fidelidade claramente declarada em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia, por favor, e você vai entender o que eu estou dizendo. Quando o homem procurar e perguntar pela imagem de Deus, muito antes de olhar para o espelho, esse homem deve fechar os seus olhos e olhar para a sua alma, e perguntar em que lugar da sua alma, em que lugar da sua existência está vivendo e está existindo a imagem de Deus. Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, então falou Deus a todas essas coisas, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Número 3, primeiro retrato da imagem de Deus: não terás o quê? A imagem de Deus não cultiva imagens. Percebe aqui a sutileza do nosso Deus? Você notou que no tabernáculo de Deus é o único templo, viu, Zé Luiz, que não tem imagem? Em toda a história da religião do Antigo Testamento, o templo de Deus, que era então o tabernáculo, é o único lugar, os dois Luiz aí, que não tem imagem.
Quando as pessoas entrassem lá no santo lugar, o que tem lá? Não tem imagem, tem presença. A arca era símbolo da presença de Deus. O que dentro da arca estava era símbolo o quê? Do poder de Deus. Deus não queria uma imagem simbólica, Deus queria uma presença real no meio do povo. E então, quando alguém procurar por uma imagem, não há de construir uma imagem esculpida com braços, com símbolos, com olhos, ou de madeira, ou de cerâmica. O que Deus espera quando dá-nos as tábuas da sua lei e resgata conosco na aliança de Moisés a sua imagem, Ele pede que vocês não cultivem imagens, mas que vocês sejam a melhor expressão da minha imagem. E Deus começa a dizer como isso é possível. E Deus começa a dizer como isso vai acontecer, e Deus começa a dizer como a imagem dele vai tomar o mundo, e vai tomar as pessoas, e vai invadir a igreja, e vai transformá-la. Ele diz, não faça imagem de escultura. Ele diz, versículo 7, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, seja reverente. Ele diz, versículo 8, lembra-te do dia do descanso, para no descanso santificar. Ele diz, honra a teu pai, a tua mãe. Meus irmãos, que mandamento precioso. Pensa quanta imagem de Deus há quando um filho honra e traz honra a seu pai, a sua mãe. É dessa imagem que Deus está tratando com a humanidade. Esta é a imagem e o símbolo de Deus, de sua fidelidade a nós. Quando um filho é fiel aos seus pais, quando há uma relação de respeito e de honra, toda essa imagem de Deus perpassa a pessoa de Deus e domina e encanta o povo de Deus. Se até aqui Deus resgata a sua imagem na direção dele, não permitindo imagens, ídolos, o nome em vão ou quebrar o descanso e o dia sagrado dele, Deus agora tira os olhos do alto e começa a colocar os olhos do homem aqui nessa linha vertical. E começa a apontar homem a homem as questões de como um homem pode ser a expressão da imagem de Deus. Ele diz, versículo 13, não o quê? Matarás. Que é melhor imagem de Deus do que o respeito à vida. Que é melhor imagem de Deus do que nós respeitarmos a vida do outro e entendemos que toda a vida é importante para Deus. Quando ele diz, versículo 14 de Êxodo 20, não o que? Adulterarás. Pergunta para a mulher que sofre adultério, para o homem que sofre adultério, o preço do adultério, você entende então o que é corrupção, o que é destruição, o que é o papel satânico de matar, roubar e destruir. Irmãos, o adultério é contra Deus. E quando leio um texto como esse, eu entendo que quando um homem não adultera e persevera, e a mulher persevera em santidade o seu casamento, o que este casal está fazendo, entendam, é resgatar a foto, a imagem que Deus planejou para a sua família. Quando diz não furtarás, quando diz não dirás falso testemunho, ou não cobiçarás, o que Deus está trazendo ao encontro do homem é a sua aliança, onde a imagem de Deus poderá ser percebida na vida de todo ser humano e na vida do homem como um todo. Se o tabernáculo era e é o único lugar de adoração religioso onde Deus não tem uma imagem, mas a imagem de Deus é manifesta pela sua presença, eu vejo que quando Moisés recebe as tábuas da lei, irmãos, Moisés demonstra como a presença de Deus inundou a sua vida, e como ele se tornou, por se relacionar com Deus através da sua lei, um homem à imagem e semelhança de Deus. Veja que o texto não é nem econômico e nem sutil, o texto é contundente e enfático. Abra Êxodo 34 e veja como que os mandamentos e como a lei de Deus e o contato de Deus e de Moisés com a lei e com a prática da lei de Deus trouxeram para ele um semblante diferente. E por isso eu estou dizendo que ele resgatou a imagem de Deus. Êxodo 34 e 35 diz assim: toda vez que ele entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto, o quê? Está lá na tela. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Versículo 35. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Uma das besteiras que eu disse aqui desse púlpito, e me arrependo, foi que se eu fosse lá naquela montanha e pegasse as tábuas da lei, eu disse aqui do púlpito, que eu não as quebraria, tamanho temor que eu tenho. O problema é que eu sou ingênuo mesmo, e por isso Deus não me levou naquela montanha, porque é provável que eu não quebrasse aquelas tábuas. Mas quando Moisés desce, irmãos, encontra aquele povo em total idolatria. Quando Moisés estava adorando, nas primeiras confecções das tábuas, e Moisés desce, encontra aquele povo adorando o quê? Uma imagem. Encontra aquele povo adorando uma imagem de ouro, e não era o que Deus queria. Encontra aquele povo quebrando logo o primeiro princípio que Deus desejava: não cultivem imagens, cultivem a minha presença. O que é que Moisés faz? Moisés
quebra as tábuas da lei. Moisés pega aquele bezerro de ouro, irmãos, e vai moer o bezerro. O texto diz que ele moeu o bezerro. E aquele bezerro de ouro virou pó. E jogou aquele pó num rio. E falou para o povo, bebe. Ô sujeito duro era Moisés. Mas quando aquele povo pegou aquelas tábuas, e depois de vê-las quebradas, e depois de beber aquela água amargada em ouro, porque Moisés dissolveu aquele bezerro e fez aquele povo beber aquele pó. O que Moisés faz é voltar àquela montanha e diz assim, Deus nos quer fazer de novo. As tábuas do primeiro concerto não serviriam e não podem servir a Moisés nem a nós, porque elas estão fora da imagem de Deus. Elas não conseguiram trazer ao povo a alegria de celebrar a identidade de Deus no meio do povo, porque se aquelas tábuas descessem, elas seriam equivalentes ou comparadas àquele bezerro, e aquelas tábuas seriam como pedra, um símbolo de imagem, onde o povo teria nas pedras ou nas tábuas, ou no bezerro, ou em uma imagem, um símbolo para buscar a imagem de Deus. Não era o que Deus queria. Mas quando Moisés sobe aquela montanha e traz novas tábuas, aquele povo então percebeu, diante do seu pecado em condição de arrependimento, que não eram as tábuas, que não são os símbolos, que não são os touros, que não são os gados, que não são as imagens ou o sacrifício, mas era a presença de Deus governando aqueles que não adulteram, aqueles que guardam os lábios, aqueles que mantêm a sua vida de não cobiçar, aqueles que decidem não furtar e respeitar aquilo que é do outro, e quando nesse respeito aos princípios de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus em nós, a glória do Senhor, vejam o texto, foi percebida no semblante de Moisés, e isto mostrou que a identidade de Deus está na postura, na posição espiritual que nós assumimos diante do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que o nosso Deus está nos dizendo, quando no Evangelho de João, capítulo 1, nós temos a ideia de que aquilo que foi palavra, aquilo que foi letra, aquilo que foi lei, foi encarnada numa pessoa. O que Deus está dizendo, irmãos, é que em Jesus as pedras duras e frias da lei se tornaram pura carne e sangue, porque encontraram em Jesus um homem capaz de cumprir toda a lei. Percebem por que Jesus é a encarnação de Deus? Porque não fora encontrado em Jesus um desvio de conduta, uma falha em pecados. A Bíblia diz que não havia em Jesus pecado algum. Quando vemos aquelas pedras frias da letra da lei sendo irmanadas e encarnadas em Jesus, podemos entender o que cantamos hoje aqui. Quero ser o que, irmãos? Igual a Jesus. Eu não quero coração de pedra, eu não quero leis em pedra, eu não quero textos para adorar, eu não quero bezerros de ouro, cordões para venerar, eu quero a presença de Deus na minha vida. E você vai saber que Deus está na sua vida quando todos os princípios morais, éticos e todos os valores do reino de Deus estiverem no seu rosto, estiverem nos seus olhos, estiverem encarnados na sua prática e na sua fé. João capítulo 1, versículo 10 diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 1, 12. Contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, diz a Bíblia, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram da vontade de Deus. Agora o texto cheio de graça diz assim, João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E aqui, sabe, pastor Edson, que Jesus se torna o segundo Moisés. E aqui, queridos irmãos, que Jesus se torna o mesmo Moisés que desceu com as tábuas da lei e com o seu rosto glorificado. É aqui que as pessoas olham no rosto de Jesus, João capítulo 1, versículo 14, e veem em Jesus, João 1,14, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que Deus resgate em nós a imagem de seu Filho, que Deus nos faça entender que a imagem de Deus não é uma escultura, não é um símbolo, um bezerro de ouro ou tábuas frias de pedra, que não são valores escritos em algum lugar que eu tenho que ler e simplesmente obedecer, mas são de fato o reino de Deus dentro de cada um de nós. Romanos 8, 29 nos explica melhor do que nunca o que o apóstolo Paulo entendeu, que seja ser imagem e semelhança de Deus no seu Filho. Romanos 8, 29 diz, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja o verso 30, aí a explicação.
Olha o verso 30, pode colocar, por favor, Romanos 8:30. E os que predestinou, também chamou. Está lá, ó. E os que predestinou, também chamou. E os que, Romanos 8:30, os que também justificou, chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Quando olho a expressão chamou e justificou, eu entendo quando e onde a imagem de Deus passou a habitar em nossos corações. Quando Ele nos chamou e nós aceitamos. Quando Ele nos justificou e nossos pecados em Cristo foram perdoados. Ali, irmãos, o texto diz glorificou, tal qual o semblante de Moisés. O nosso semblante é e será transformado na glória do Senhor. Quando um homem perguntou sobre a lei, os mandamentos de Deus na vida de um ser humano, o Senhor Jesus respondeu ao doutor da lei, Mateus 22:36. Perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22:36. Jesus respondeu, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, está nele. Mateus 22:40. E o segundo semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto um homem não decidir viver orientado debaixo dessas 2 vertentes, dessas 2 colunas que são o Evangelho do Senhor Jesus, amar a Deus e ao próximo, ele nunca conseguirá ser um representante da imagem de Deus, nem aqui, nem na sua casa, nem em lugar nenhum, porque diz o texto, é no amor de Deus, do homem a Deus e do homem ao próximo, que reside a imagem de Deus. Efésios 4:24 diz, Deus nos convida a revestirmos-nos de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Efésios 4:24. Revestir de um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Colossenses 3:10 diz que a imagem de Deus poderá ser alcançada por nós como? Colossenses 3:10. Precisamos nos revestir de um novo homem, o qual está sendo renovado no conhecimento da imagem do seu Criador. Quando Paulo entra no Areópago em Atenas para combater as muitas imagens que confundiam as pessoas sobre qual era a imagem de Deus, é isso que está acontecendo lá. Paulo está no Areópago, está em Atenas, e quando ele entra dentro daquele lugar, tem imagem para todo tipo de Deus. Eu não sei quantas, Fernanda, não sei quantas, meus irmãos, mas muitas imagens. A Deus da chuva, a Deus do sol, Deus da dança, a Deus do dinheiro, né? A Deus da prostituição, a Deus de tudo, e muitas imagens. Mas o que chamou a atenção de Paulo é que havia uma imagem, um altar, Atos 17:23, ao Deus desconhecido. Aquele altar não tinha imagem, aquele altar só tinha um nome, porque eles tinham a ideia e a certeza de que aquele Deus, naquele altar, eles não conheciam, e não tinha uma imagem lá. Quando Paulo pesca a ideia de que esta era a mensagem de Deus ao homem, um altar sem imagem, um Deus que não se figura em figura, mas que se revela às pessoas, aí Paulo disse, resgatem a imagem de Deus, resgatem a imagem de Deus, a imagem de Deus está neste templo, e o povo, qual delas? Olhava para o cachorro, para a serpente, para a árvore, para todo lugar, onde está a imagem de Deus? O povo ficou louco, tem um Deus de verdade aqui. Ele disse, está naquele altar vazio. O Deus desconhecido é o Deus que vos prego. Ele criou a terra, Ele criou o céu, Ele criou Adão, Ele criou Noé, Ele fez uma aliança com Abraão, Ele chamou Moisés, Ele libertou o povo, Ele nos deu as tábuas da lei, Ele abriu o mar, Ele deu comida, Ele deu sol, Ele deu chuva, mas Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhamos o que, irmãos? A vida eterna. A curiosidade bateu na mente das pessoas, e elas perguntaram, como é que eu resgato a imagem desse Deus, que eu não vejo, que não tem imagem? Ele disse, Atos 17:30, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele disse, Deus ordena em todo lugar, que os homens do mundo inteiro, Atos 17:30, se arrependam. Quando alguém perguntar pela imagem de Deus, ela será encontrada no coração daqueles que já se arrependeram e confessaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O mundo vai olhar nos seus olhos, o mundo vai olhar no seu rosto e vai dizer, no templo deles não tem uma imagem, na casa deles não tem uma foto, no peito deles não tem colares, em suas carteiras não tem símbolos, eles não veneram fotos, não veneram símbolos, não procuram imagens ou altares, os altares estão vazios, porque Deus é adorado no coração deles, e o Deus deles é um Deus presente, encarnado na vida deles.
na prática deles, no casamento deles, no trabalho deles, quando eles estão dirigindo o carro, é Deus neles, Immanuel, emanação de Deus, presença de Deus em todo ser humano. O apóstolo Paulo disse que este templo não pode conter Deus, que esta casa não pode ser o reflexo do Senhor, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas quando eu, o templo do Espírito Santo, sair por aí, eu estou levando glória de Deus, graça de Deus, presença de Deus. E quando todo mundo perguntar quantos templos tem Deus, milhares de templos, porque há milhares e milhares de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, andando por aí com o rosto inflamado da glória de Deus, a dizer nas tábuas frias da letra não, de um Deus vivo, presente no meu coração. Quando Cristo subiu naquela montanha, não levou umas tábuas frias. Quando Cristo subiu no alto daquela montanha e atraiu multidões e multidões para Ele. Quando as gerações olhavam para o verbo encarnado de Deus, o povo dizia: o que esse homem tem? Ele é templo de Deus. O que esse homem tem? Ele é a presença do Espírito Santo. O que esse homem tem? Ele traz um Deus que prega novidade de vida. Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o que, irmãos? O reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, por quê, irmãos? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É isso que ele está pregando. Esta não mais a pedra que grita, mas é a voz de Deus dizendo aos corações: quando procurarem pela imagem de Deus, encontrarão nos pacificadores, nos que choram, nos humildes, nos misericordiosos, nos puros de coração. Eles são o retrato de Deus neste mundo. Ah, que coisa linda é entender o Evangelho e perceber que o Evangelho está solto. Ele não se prende numa casa, ele não se agarra a um templo, ele não pode estar avorrado a uma religião ou uma denominação. O Evangelho é para o mundo, o Evangelho é para as pessoas, é para salvar todo aquele que nele crê. Esses são bem-aventurados. Aí você pergunta: por que o senhor pregou isso hoje? Porque esse foi o sonho que eu tive com Deus. Esse foi o sonho que eu tive com Deus. Quando eu perguntei para Deus o que significa ser conforme a imagem do seu filho, Deus me disse: é Deus presente, é Deus penetrando o nosso coração, nossas mentes, nosso entendimento, mexendo no fundo das nossas almas e dizendo: em nome de Jesus, filho, volte a ser o que eu planejei você para ser. Em nome de Jesus, filho, se tiver que subir de novo a montanha do Sinai e viver cada um daqueles mandamentos, faça tudo isso. Porque aquele que amar a minha lei, guardar os meus mandamentos, a esse eu amarei e me manifestarei o que, irmãos? A ele. A esse que praticar os dois principais mandamentos da palavra de Deus, da lei, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a esse entregarei as chaves do reino. Eu quero terminar contando duas histórias, depois um texto eu termino, Rodrigo. Eu quero contar a história de Henry Ford, 1863 a 1947, Henry Ford. Henry Ford é o maior empreendedor que talvez você já tenha ouvido falar ou conheceu. O Luiz deve ser admirador dessas biografias, né, Luiz? Grandes gênios da administração e das empresas. O Fordismo foi alvo dos meus estudos quando estudei economia. Estudei Ford e o Fordismo. A estrutura, a departamentalização, né? Você tem o Taylorismo, depois Fayol e você tem Ford. Eu sei que um homem está viajando, irmãos, no interior dos Estados Unidos, e esse homem está dirigindo o seu carro, e no meio da viagem o carro para de funcionar. Ele encosta o carro, abre o capô, entra em desespero, olha. Carro era uma novidade naquela época. Estou falando daqueles momentos em que aqueles primeiros Fords estavam circulando nos Estados Unidos. E quando aquele carro morreu e parou de funcionar, muito obrigado, meu diácono, já será consagrado domingo que vem, viu? Passou no teste. Vejo nele a imagem de Deus. Tive sede, irmãos, e me deixa o quê? Imagem de Deus. Quando procurar uma imagem de Deus, olha para ele. Pode olhar para ele. Quando aquele carro está parado, pifado, passa um mecânico que tinha algum conhecimento, nada fez com o carro não funcionou. Passaram todos os pitacos, e nessa hora tem amigo para dar pitaco, né? É isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo, até empurrar o pobre coitado do carro. Imagina empurrar um Ford daquele de manivela, 1860 e tal, nossa, imagina aquilo. Até que de repente ele já estava desistindo, sentou no carro, aí vem um carro chique, tão bonito quanto o dele. O camarada para e ele diz: nem mexa aí não, porque todo mundo já tentou. E ele disse assim: o senhor, posso tentar mais uma vez? Ele disse: bom, como todo mundo tentou e perdeu tempo, faz o senhor mesmo. O homem chegou, olhou no capô e viu lá atrás do motor um fio solto.
conectou o fio, bateu, fez fagulha, testou, falou, vira a chave que vai funcionar. E ele disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, vira a chave que vai funcionar. O homem ligou lá, bonitinho, girou a manivela, o carro, pá, bateu lá a fechadura bonitinho, puf, disparou o motor. O homem olhou e falou, meu Deus, tantos falaram, tantos fizeram, e o senhor fez o carro funcionar. Ele disse, quem é o senhor? Ele disse, prazer, eu sou Henry Ford. Eu sou um engenheiro mecânico que inventou o carro. O engenheiro da fábrica, o dono da Ford, passava voltando das empresas de Michigan, encontra um dos carros dele parado, vergonha dele. Ele disse, meu carro não pode ficar parado. Ele conserta o carro e faz andar, porque daquele carro, ele, projetista e engenheiro, irmãos, sabe tudo. Para a lição de Henry Ford, agora eu vou para a segunda história. Henry Ford cresceu, montou suas fábricas, colocou seus carros em produção em larga escala. Os carros da Ford e os motores da Ford estavam tomando o mundo. Em Michigan, a sua empresa não podia parar de trabalhar. Ele tinha um tanto de luz e um tanto de geradores para manter a fábrica funcionando. Diz a história, 1865, 1923, que um dos seus grandes geradores da fábrica pifou. E quando aquele gerador pifou, aquilo era o efeito cascata, porque aquele que desligava, desligava os outros. E ele começou a calcular o prejuízo e disse, Deus me ajude, porque se esse negócio não voltar a funcionar, os prejuízos aqui serão imensos, nós vamos ter um atraso e é capaz da fábrica fechar. E ele trouxe engenheiros eletricistas de tudo quanto é lugar, e mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, nada. Até que ele se lembrou que aqueles geradores foram construídos e idealizados por Charles Steinmetz. Um anãozinho, irmãos, procura na internet, Charles Steinmetz. Ele tem um caroço aqui na corcunda, pequenininho, curvo, anda todo curvado, né? Como aquele filme Corcunda de Notre Dame. Ele era conhecido como anão deformado. Esse era Charles Steinmetz, um dos maiores cientistas, engenheiro eletricista que o mundo já viu. Ele idealizou todo o sistema de gerador de energia. Quando ele entrou na empresa de Ford, tudo parado. Ele pergunta, qual é o primeiro que parou? Ele foi aquele. Ele abriu, olhou lá um fusível, tirou, bateu assim, soprou, inverteu o lado, falou, liga que vai funcionar. Pá, ligaram, funcionou. Aí fora o pessoal olhou e disse, o que é o pai do negócio, o idealizador, mexer? Ele já tinha passado a experiência do carro. Mas essa história é diferente por um motivo. Quando Charles Steinmetz volta para a sua empresa, o seu trabalho, manda a nota fiscal, irmãos, do serviço. Aqui é o bonito da história. Quando manda a nota fiscal do serviço, está lá a nota fiscal, $10 mil. Nossa. Quanto é que dá hoje aí? 50 mil? 60, né? Na mão da Jota tem que dar 60 mil, não vai vender dólar a R$5, né? $10 mil, 60 mil, Luiz. Aí o Ford ligou para ele, bravo, bateu lá aquele telefone antigo, fulano, que é isso, rapaz? Eu estava lá, eu vi, você levou uns segundozinhos para virar lá um fusível e fazer o negócio funcionar. Aí ele, mas o que significa isso? Eu fiz o que ninguém fez. Eu sei o que ninguém sabia. Eu consertei o que ninguém consertou. E você sabe o prejuízo diário da sua empresa por dia, se aquele negócio não voltar a funcionar. Você me pague meus $10 mil. Eu vou consertar a nota para você, só para você entender. Aí ele botou assim na nota. Valor de mexer no motor, $100. Por mexer no motor. Ficou justo, né? Um segundo de serviço. Mas ele botou assim, $9.900, porque estudei, me preparei para construir o gerador, e só eu sei consertá-lo, e só eu tenho tamanha capacidade para resolver o seu problema. 9.900, você me paga pelo conhecimento que tem, e 100, porque eu tive tempo de ir aí mexer no seu motor. Quem concorda com isso, diga amém. Conhecimento custa caro. Aí você diz, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para terminar a história. Fique de pé, abra a Bíblia no Salmo 139. E aqui eu quero terminar. Quando te perguntarem sobre a imagem de Deus, e você perguntar assim, como é que eu vou resgatar a imagem de Deus? É como um carro que pede ajuda para Henry Ford, o engenheiro do carro. É como o gerador que precisa do seu pensador para consertar. Porque os homens não são a imagem de Deus e porque eles não têm a imagem de Deus. Salmo 139, abre a sua Bíblia aqui, pode projetar. Por favor, dê atenção a este apelo e conclusão da mensagem.
Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Abre um parênteses. Como um engenheiro que conserta o carro, como um eletricista que conhece o gerador, ninguém compreenderá melhor o homem do que o Criador que disse, façamos o homem. Vocês estão entendendo o sermão. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, ali tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali, Senhor, tu estarás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à minha roda. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, nem a noite, mas resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti, Senhor, a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. É aqui que está a chave, irmãos. De um modo tão maravilhoso e assombroso eu fui feito. São as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas as coisas foram escritas, com as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda nenhuma dessas coisas existia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, de acordo com quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falavam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Lembra dos mandamentos? Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Eu não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. É o que ele está dizendo. Eu amo mais o Senhor do que qualquer pessoa que fala mal do Senhor. Eu decidi amar o Senhor e odiar os meus inimigos. Eu decidi amar a tua lei e odiar aqueles que a tua lei odeiam, Senhor. Eu quero te amar, Senhor, diz ele, mais do que todas as coisas. Versículo 22, odeio-os, olha, irmãos, o texto, 22, odeio-os com o que, irmãos? Com ódio perfeito, com ódio completo. Tenho-os por meus inimigos. São as tábuas da lei de Deus, gravadas no seu coração. E ele tem aversão e horror a todos aqueles que não amam a Deus e a sua lei. Ele disse, como resgatar a imagem de Deus? Se Deus me conhece, como eu posso ser consertado? Se Deus me conhece, como o meu carro ou o meu gerador volta a funcionar? Só Ele faz. Aí ele disse, como Paulo dizendo lá, arrependam-se, homens. Lembra do altar desconhecido? Arrependam-se, homens. E ele diz assim, versículo 23, podemos ler juntos agora, todos juntos? Sonda-me, ó Deus, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. E quando procurarem pela imagem de Deus, procurem dentro de vocês, mas tirem de dentro de cada um de vocês tudo aquilo que não se parece com Deus. Você será por fora aquilo que Deus faz por dentro. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno.